Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é dia 20 e a nossa live de hoje vai falar um pouquinho sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, essa igreja que comemora neste dia 161 anos de organização, de fundação. E nós costumeiramente iniciamos essa live com uma palavra de oração e é o que faremos agora às 19 horas e 10 minutos. Eterno Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Que o Senhor continue conduzindo a nossa igreja como tem feito até aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu prezado, falar da Igreja Presbiteriana do Brasil, um pouco da sua história, seu governo, um pouco da sua doutrina, para mim é um prazer. Eu fui recebido nesta igreja em 1969, uma congregação que fica num lugar chamado Monte Azul, e ficava, não existe mais, lá em Monte Azul, congregação da Igreja Presbiteriana de Rosal. E ali eu conheci os primeiros irmãos presbiterianos e estou nessa igreja desde essa época. Nunca arredei o pé. É um privilégio falar da Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde 1992 eu sou ministro desta igreja, pastor presbiteriano. E nesse período eu tenho tido muitos privilégios de participar dos concílios da igreja, de lecionar no nosso seminário, enfim, eu sou um privilegiado. Mas eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, um pouquinho da sua história. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela foi fundada por um missionário chamado Ashbel Green Simonton. Era um jovem norte-americano, um jovem que, quando ele terminou o seminário em 1858, ele tinha muitos convites para pastorear igreja nos Estados Unidos. Mas ele tinha um chamado missionário e desejava ser missionário no Brasil. E aqui desembarcou no dia 12 de agosto de 1859, 161 anos atrás. E este homem, em 8 anos, olha aqui, 8 anos, ele fundou uma igreja, a igreja que hoje a sede dela ali na Rua Silva Jardim 23, e é pastoreada pelo meu amigo, ex-aluno de seminário, reverendo Renato Porpino. Alô, reverendo Renato, um abraço. Essa igreja, organizada em 12 de janeiro de 1862, você vê 3 anos após a chegada de Simon. Ele também fundou um jornal, um seminário e um presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, tudo trabalho desse belíssimo missionário, em 8 anos de trabalho. A gente fica olhando para o trabalho de Simonton em 8 anos e o nosso trabalho, o meu, por exemplo, em 28 anos, não se pode nem comparar o quanto que ele pôde fazer nesse período tão curto do seu ministério pastoral. Mas Deus certamente nos usa de outras maneiras também. Imagina o Simonton hoje com os recursos que nós temos, da internet, o recurso de a gente ter essa conversa aqui virtual, online. Imagina ele com esses recursos e com a inteligência dele, o desprendimento para fazer a vontade de Deus como ele possuía. Este homem, realmente, ele teve um legado, deixou um legado muito importante para a nossa igreja. Pois bem, esse é um pouquinho da história da nossa igreja. Nossa igreja tem uma doutrina e um governo extremamente sólidos. E eu quero falar um pouco da doutrina da igreja.
para falar um pouquinho da doutrina da igreja, também de modo ligeiro, porque o objetivo aqui é ser o mais sucinto possível, não daria para falar de tudo. Eu quero mostrar a você esta Confissão de Fé. Confissão de Fé de Westminster. Este livro é o livro doutrinário da Igreja Presbiteriana. Aqui nós encontramos 33 capítulos tratando dos mais diversos assuntos que dizem respeito à nossa doutrina. Fala da Escritura Sagrada, da Trindade, fala dos decretos de Deus, da criação, providência, queda, do pacto de Deus com o homem, de Cristo mediador, do livre-arbítrio, vocação eficaz, justificação, adoção, santificação, fé salvadora, arrependimento para a vida, das boas obras, perseverança dos santos, da certeza da graça e da salvação, da lei de Deus, da liberdade cristã, do culto religioso e do domingo, dos juramentos legais e dos votos, do magistrado civil, do matrimônio, do divórcio, da igreja, da comunhão dos santos, dos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor, das censuras eclesiásticas, do ensino dos concílios, do estado depois da morte e ressurreição e do juízo final. Esta é a síntese dos assuntos, é o sumário dos assuntos de que trata esta Confissão de Fé de Westminster. Eu quero destacar na doutrina da Igreja o que a Igreja pensa a Trindade. A Igreja, ela entende que Deus subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai soberano, um Deus que age quando e como quer, do modo como quer agir. Deus não é influenciado a fazer nada que ele não queira fazer, ele faz tudo de acordo com o conselho da sua santa vontade. A Escritura fala do Deus Filho, que é o Deus que se encarna, o Deus que se torna um de nós, o Deus que nasce de uma mulher virgem. Esse Deus vive há aproximadamente 3 anos entre os seres humanos, vive a vida encarnada por aproximadamente 33 anos, morre na cruz, é sepultado, no terceiro dia é assunto aos céus, é elevado aos céus. Um Deus que subsiste também na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse Espírito Santo, ele ilumina nossa mente e coração, ilumina nossa mente para entender a palavra e crer em Cristo como Salvador, e ilumina a nossa mente também para continuar a fé, para prosseguir na fé, para entender a Escritura Sagrada. Então, a Santíssima Trindade tem o seu papel plenamente revelado e conhecido, e a Igreja Presbiteriana do Brasil crê nessa Trindade, um Deus triuno, Deus subsistindo em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem a Bíblia como a revelação de Deus para os nossos corações. Tudo que nós fazemos, tudo que nós decidimos nas nossas doutrinas e no nosso governo, tem a base bíblica. É uma igreja que se presta a estudar as Escrituras Sagradas, procurando fazer, cada pregador, uma exegese do texto
a respeito do qual vai pregar. E para você que não é familiarizado com esta palavra, exegese é um estudo profundo do texto bíblico desde o seu original, seja o hebraico do Antigo Testamento, seja o grego do Novo Testamento, procurando entender a palavra como ela foi dita no contexto em que ela foi dita e atualizar esse sentido para os nossos dias, dando significado a esta palavra para os nossos dias, para que nós possamos compreender a palavra de Deus como se ela tivesse sido escrita para nós especificamente. Então, é uma igreja bíblica, é uma igreja que prega a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra infalível de fé e de prática. Nós temos as nossas doutrinas, como eu já mostrei aqui, a confissão de fé, mas a nossa única regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. Além da confissão de fé de Westminster, a Igreja tem como documentos doutrinários os catecismos maior e breve. São perguntas e respostas que nos ajudam a entender a nossa doutrina e entender a Escritura também. Entender como Deus age, perguntas e respostas, bem didático, bem fácil de compreender. Então, quem deseja ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil deve se preocupar em ler a Escritura, compreendê-la, compreender a sua doutrina, seja através da confissão de fé, seja através dos catecismos maior e breve. E eu quero falar agora um pouco do governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é governada pelos seus presbíteros, sejam eles presbíteros docentes, também chamados de pastores, sejam eles presbíteros regentes, os presbíteros propriamente ditos. Esses presbíteros, o pastor e os presbíteros regentes, eles governam um conselho, e este conselho governa uma igreja local. Os presbíteros também integram o presbitério, integram o sínodo e o Supremo Concílio, presbíteros e pastores, né? Integram o presbitério, que governa um conjunto de igrejas, integram o sínodo, que governa presbitérios, e integram a Igreja Presbiteriana do Brasil, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que governa toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esses oficiais, presbíteros e pastores, eles têm um documento de identidade, eles têm uma carteira que lhes é dada no dia da ordenação. Eu mostro aqui para você a carteira do ministro. O ministro presbiteriano recebe esta carteira no dia da sua ordenação. E como é o processo para você ordenar um ministro na Igreja Presbiteriana do Brasil? Alguém que queira ser pastor, ser ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, precisa estudar em um dos nossos seminários espalhados pelo Brasil e fazer curso teológico no período regular de 5 anos, e alguns seminários oferecem curso de 4 anos, curso diurno de 4 anos. Feito esse curso, ele se apresenta ao seu presbitério para exame. São 2 exames que o aguardam. Um exame para ser licenciado para pregar. Aí que ele fica liberado para pregar, depois que é aprovado neste primeiro exame. E, em modo geral, esse período de licenciatura dura 1 ano, como reza a nossa lei. Depois, esse mesmo licenciado volta-se para o presbitério para novo exame, para a ordenação. E aprovado, marca-se uma data para a ordenação, normalmente em culto público perante
a igreja. A licenciatura também é um ato público perante a igreja e a ordenação de igual modo. Esse ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil faz um juramento que jura fidelidade às Escrituras Sagradas, aos símbolos de fé, aqui já mencionados, a Confissão de Fé de Westminster, os Catecismos Maior e Breve, e também a Igreja Presbiteriana do Brasil. E então ele recebe a ordem, é ordenado para pastorear a Igreja Presbiteriana do Brasil. Você teve nessa breve palavra um pouquinho da história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, Deus guarde seu coração, Deus guarde a sua caminhada. E se você ainda não tem igreja e gostaria de ser membro de uma igreja, eu quero convidá-lo a se tornar membro de uma igreja presbiteriana do Brasil. Que Deus o abençoe. Tenha uma ótima noite.